Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 1, Romanos, capítulo 1, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. E a gente vai dar continuidade ao que a gente começou há 2 semanas. A gente vai continuar estudando essa carta aos Romanos. E agora a gente chega no capítulo 2, Romanos capítulo 2, a gente vai ler hoje a partir do versículo 1 até o 16. Romanos capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem, primeiro para o judeu e depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os seus pensamentos, ora os acusando, ora os defendendo. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar o segredo dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu Evangelho. Então nós chegamos aqui agora em Romanos no capítulo 2, e lembrando do que a carta de Romanos fala. A carta de Romanos é uma carta sobre o Evangelho de Jesus Cristo. O que é o Evangelho, como o Evangelho ele aconteceu, como o Evangelho ele afeta a minha vida, como ele transforma a minha vida, de que forma o Evangelho vai impactar a minha vida. Então a carta de Romanos é uma carta basicamente, exclusivamente que trata de um assunto, o Evangelho de Jesus Cristo. Dentro do meio teológico, é a carta mais discutida, a carta mais estudada, a carta que se mais tem teses de doutorado. É a carta que você já não tem mais onde escrever na carta de Romanos. Porque ela já foi muito, muito, muito discutida. Mas, vira e mexe, ela volta à tona de novo, como a gente tem agora no meio acadêmico. Mais uma vez, está tendo muita discussão com relação à justiça de Deus. Então, é uma carta muito discutida. E ela é uma carta muito carregada de teologia. Cada frase do apóstolo Paulo é carregada de teologia. E aí, na semana passada, a gente viu que a ira de Deus ela se manifesta. Nós estudamos semana passada o capítulo 1, do versículo 16 ao 32.
E aí nós vimos que a ira de Deus ela se manifesta contra toda a impiedade e injustiça do homem. O que era isso? Isso aqui, a ira de Deus ela se manifestava por causa da quebra dos 10 mandamentos, ou dos 2 mandamentos, de amar a Deus e amar o próximo. Por causa disso, a ira de Deus se manifestava. E aí nós vimos no texto da semana passada que o texto nos mostrava por que a ira de Deus se revelava e como a ira de Deus se revelava. E aí ele vai finalizar aí no capítulo 1, a partir do versículo 28, dizendo que Deus ele os entregou a uma consciência ou uma mente reprovável para fazer aquilo que eles não deviam. E aí o apóstolo Paulo ele vai dar uma lista de pecados que seguem uma mente que não ama o Senhor, uma mente que o Senhor entregou à devassidão. E aí ele vai dar uma lista, mais ou menos a partir do versículo 29. E dizem assim: tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, que tais pessoas que praticam tais coisas mereçam a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Então o apóstolo Paulo fala, Deus os entregou a essa disposição mental reprovável. Por causa dessa disposição mental reprovável, segue essa sequência de pecados. E aí, a gente tem que lembrar para quem que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta. Como que é a constituição da igreja de Roma. A igreja de Roma é uma igreja mesclada com gentios e com romanos, ou com pagãos, ou gentios e judeus, gentios e judeus. Então, tem um problema que os judeus foram expulsos de Roma com o imperador Cláudio, e eles voltam depois de um tempo, depois de mais ou menos 5 anos, eles têm autorização para voltar para Roma. Quando eles voltam para Roma, os gentios que estavam naquela igreja, eles basicamente abandonam todos aqueles rituais judaicos, e aí aqueles judeus voltam querendo aplicar mais uma vez aqueles rituais que eles já seguiam, que o judeu continuou seguindo aquilo, e aí começou a dar conflito na igreja. Então, no finalzinho da carta, o apóstolo Paulo ele vai lidar com essas questões. Mas então é uma igreja que temos gentios e temos judeus juntos. E aí, o apóstolo Paulo está falando aqui no capítulo 1 sobre o pecado dos gentios, daqueles que não conhecem a Deus, daqueles que não têm a lei de Deus, daqueles que nunca tiveram a revelação de Deus escrita como Israel teve. E aí o apóstolo Paulo ele vai falando isso aqui, vai falando, Deus os entregou, ele vai falar essa frase 3 vezes nesse capítulo 1. E aí, as cartas elas eram como? Na igreja primitiva, na primeira igreja, na igreja do primeiro século. A igreja se reunia, alguém pegava e lia a carta para a congregação. Muito parecido com o que a gente está fazendo aqui. A gente está lendo a carta do apóstolo Paulo, eu estou lendo, vocês estão ouvindo a carta. E aí, imagina que a gente tem desse lado aqui um monte de gentil, ouvindo o apóstolo Paulo falar. Por que a ira de Deus ela se revela do céu? Por que ela se revela? Por que nós precisamos da justiça de Deus que provém da fé? Que é a tese dele no versículo 16 e 17. Nós precisamos da justiça de Deus. Por que nós precisamos da justiça de Deus? Porque a ira se revela. E por que a ira se revela? Por causa do pecado. E aí ele vai falar do pecado dos gentios, que ignoram a Deus, que suprimem a verdade de Deus, trocam a verdade de Deus pela mentira e adoram a seres criados, em vez do Criador que é bendito para todo sempre. Amém. Eles fazem isso. E aí o apóstolo Paulo, ele metralha os gentios. Aí ele vai dar o finalzinho aqui, só pelo finalzinho que a gente já leu, a gente vê a lista de pecados que o apóstolo Paulo está abordando aqui no capítulo 1. Aí os gentios estão aqui, amuados no canto.
chega a murchar na cadeira, ouvindo o que o apóstolo Paulo tem para dizer dos gentios. E enquanto isso, desse lado da congregação, nós temos os judeus. E os judeus estão olhando essa carta e estão falando assim, é verdade, esses gentios, eles são depravados. São desse jeito, são homossexuais e fazem todo tipo de perversão sexual, orgias e etc, etc, que é o que o apóstolo Paulo está falando aqui. E eles são bisbilhoteiros, caluniadores, amantes da maldade, gananciosos, inventam maneiras de cometer injustiça. Eles são desse jeito mesmo. Tá certo, esse apóstolo é bom. Esse apóstolo é dos nossos. Aí, o apóstolo Paulo, ele começa o capítulo 2. Porque ele sabia que dentro da congregação teriam gentios e judeus ouvindo. Aí ele pega a sua metralhadora e ele vira para esse lado de cá. E aí ele começa dizendo que, portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Aí o apóstolo Paulo vira dos gentios e começa a falar com os judeus. Vocês estão condenando eles? Vocês acham que eles são assim, que eles são pervertidos, eles são maus, pecadores, miseráveis, que tem que todo mundo ir para o inferno? Vocês são do mesmo jeito. Vocês são do mesmo jeito. Não tem distinção entre vocês e eles. E aí uma coisa que a gente começa a ver é a unidade da Bíblia. Porque se a gente tivesse tempo para estudar essa passagem um pouquinho mais a fundo, vocês iam ver o tanto de passagens que o apóstolo Paulo está aludindo aqui, o tanto de ensinamentos de Jesus que o apóstolo Paulo está inserindo nesse texto que a gente leu hoje. Por exemplo, capítulo 1 e capítulo 2 de Romanos, com o que eu posso comparar nos ensinos de Jesus? Eu preguei algumas semanas atrás sobre a parábola dos 2 filhos, mais conhecida como a parábola do filho pródigo. Porque a gente sempre fica na cabeça com o filho pecador. E a gente esquece que nessa parábola não tem filho bom. Os 2 estão perdidos. Os 2 necessitam da graça. Os 2 precisam de salvação. Tanto que foi embora. Porque o que vai embora, ele é muito parecido com o que o apóstolo Paulo acabou de descrever aqui no capítulo 1. É aquele que é amante da bebida, é aquele que é amante do sexo. Ele é um depravado que se entrega à sua devassidão. Mas aí o que fica em casa, ele fica em casa condenando o irmão, mas ele mesmo também é um pecador. Porque ele se acha bom, ele se acha justo, porque ele não é como o irmão dele. Eu não sou como você. E, aliás, ele quer falar para o pai dele, quando o irmão volta para casa, que o pai dele não pode receber ele. Ele quer condenar o irmão e ele se acha justo por causa disso. Por quê? Porque eu sou melhor do que o meu irmão. Eu não sou como ele. E é exatamente isso aqui que o apóstolo Paulo está falando. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando. Aliás, a parábola do filho pródigo, a parábola dos 2 filhos, está falando exatamente isso. Então, está falando de nós e está falando dos judeus. Porque se você ler o contexto da passagem, se você lê, para quem Jesus está contando a parábola, no auditório de Jesus tem quem? Gentios e judeus. Então a mesma coisa aqui está acontecendo. Então o apóstolo Paulo ele quer falar uma coisa, como Jesus disse: todos precisam do evangelho, todos precisam da justiça de Deus. Todos, indistintamente. Ninguém é melhor do que ninguém. Vocês acham que eles pecam mais do que vocês? Vocês são iguaizinhos. Iguaizinhos a eles. Então, a partir do versículo 1 aí, até o versículo 23, do versículo 1 ao 3, a gente vai ver que o que o apóstolo Paulo fala? Que ninguém vive segundo o seu próprio padrão. Ninguém vive segundo o seu padrão. Por quê? Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você julga e pratica as mesmas coisas. Aí o apóstolo Paulo vai falar: olha, o juízo de Deus está correto, porque ele é Deus. Ele não tem pecado. Agora, quem você pensa que você é para julgar o outro?
Quem? E aí, é interessante que esse versículo 1, ele está ligado ao que veio anterior, que é o versículo 29 ao 32 do capítulo 1. O 1 está ligado, portanto, está ligando o capítulo anterior. Quando ele fala, vocês praticam as mesmas coisas que os gentios, o que o apóstolo Paulo está falando? Que eles fazem, essa lista que ele falou aqui dos gentios, serve para os judeus. E se você prestar atenção nessa lista aqui, você vai ver que essa lista aqui, ela está muito mais ligada à intenção do coração do que à ação. Porque ele fala das ações deles aqui, ele fala da promiscuidade deles aqui antes, nos versículos anteriores. Mas aí, aqui, ele vai falar muito mais do que da intenção do coração, de como é o seu coração. É aquilo que nós não podemos julgar, porque a gente não conhece o coração. E o apóstolo Paulo, ele fala que, olha, vocês também são assim. Vocês também são bisbilhoteiros, caluniadores. Vocês também inventam maneiras de fazer o mal. Vocês fazem tudo isso aqui. E aí você vai vendo que são ações internas do coração. É isso que o apóstolo Paulo está acusando eles aqui. Então, tanto o pagão como o religioso precisam do quê? Da justiça de Deus. Tanto um contra o outro precisam da justiça de Deus. E aí a gente vê que Jesus também no Sermão do Monte, ele fala, e a fala dele é muito parecida. Se você abrir aí rapidinho em Mateus 7, versículo 1 diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Portanto, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando aqui nos primeiros versículos, de 1 a 5? Exatamente isso, ele está falando, por que você julga o outro se você pratica as mesmas coisas? Você faz essas mesmas coisas, e por causa disso o juízo de Deus está sobre você, que vai te condenar porque você faz isso. E aí a gente tem que fazer uma distinção entre, porque a Bíblia fala julgar e não julgar, e a gente fala, eu julgo ou não julgo? O que a gente está falando aqui, gente, é a intenção do coração. É a intenção do coração. Isso ninguém pode julgar. Ninguém pode julgar. Por exemplo, a Júlia estava aqui cantando agora. Aí você está aí, nossa, a Júlia é uma pecadora, olha lá o jeito que ela está lá na frente. Por quê? Porque você não conhece a intenção do coração dela. Isso é só Deus quem vai julgar. Mas a Bíblia também diz, o apóstolo Paulo também diz que tem pessoas que se dizem irmãos, tem pessoas que se dizem filhos de Deus, que se dizem pertencer a Cristo, mas que vivem em contínuo estado de pecado. Se identificam com Deus, se identificam com Cristo, mas andam em contrária a tudo que a Bíblia ensina e diz que é verdade. Com esse tipo de pessoa, diz o apóstolo Paulo, nós não devemos nem comer uma refeição, porque eles se dizem crentes e não são. Agora, como disse Jesus, não tem como a gente sair do mundo e não evitar pecadores. Aliás, nós fomos enviados para o mundo, para que pecadores se arrependam e sejam salvos. Então eu não posso julgar a intenção do coração, mas eu estou vendo as ações. Como disse Jesus, pelos frutos os conhecereis. Então a gente tem que fazer umas distinções, porque fica muito confuso na cabeça da igreja, julgo ou não julgo, julgo ou não julgo. E também não é julgar para sair falando mal dos outros. A pessoa vive em estado de pecado, deixa que ela se vire com Deus. A Bíblia nos exorta a não ter relacionamento com quem se diz irmão e não é. Por quê? Porque se você olhar no capítulo, eu não li esse texto, mas se você olhar no versículo 25, a partir do versículo 23, do mesmo capítulo 2, você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei,
Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Existe, gente, uma grande responsabilidade em mim, em vocês, de viverem aquilo que vocês professam, aquilo que vocês dizem acreditar. Porque quando eu me identifico com Cristo, que eu sou, que eu pertenço a Cristo, que eu sou crente, e eu não ando em conformidade com a palavra de Deus, o nome de quem é blasfemado por causa das minhas ações? De Deus. Então existe uma responsabilidade muito grande em nós, em andar em conformidade com aquilo que nós dizemos acreditar. As nossas palavras e as nossas ações têm que andar em comum acordo. Eu não posso falar, eu sou crente, eu vou naquela igreja. Aí você olha para a vida daquela pessoa e você sabe que de crente ela não tem nada. Por quê? Porque pelos frutos os conhecereis. Então é disso aqui que ele está falando. E aí no Sermão do Monte, que a gente acabou de ler um pedacinho dele, Jesus ele vai falar outras coisas. Ele vai falar assim, olha, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Contudo, eu lhes digo que, se você olhar para uma mulher de maneira impura, você já adulterou contra ela. Então, Jesus está falando o que no Sermão do Monte? O Sermão do Monte, gente, se você olha ele, lê ele, você cai em desespero. Eu não sei você, mas eu caio em desespero quando eu leio o Sermão do Monte. Por quê? Porque aqui, o standard, o padrão é muito alto. É muito alto. Eu falo assim, mas Deus, eu nunca vou conseguir chegar aqui. Eu nunca vou conseguir ser isso aqui. Mas tem um que cumpriu o Sermão do Monte. Tem um que a cada palavra que ele disse, ele obedeceu no seu lugar, no meu lugar, que foi Cristo. Ele é aquele homem descrito no Sermão do Monte. Ele está falando dele mesmo. E aí, por causa dele, porque ele conquistou isso, porque ele obedeceu isso, nós podemos então agora, por causa do Espírito Santo, andar em novidade de vida e obedecer ao Senhor. E aquele é o padrão, gente, aquele é o padrão. Contudo, quando eu peco, quando eu erro, eu não caio em desespero, porque eu sei que existe perdão, mas eu não vou continuar vivendo em pecado. Como desculpa, não, se por causa do meu pecado a graça de Deus foi revelada, como a gente vai ver daqui a pouco, lá na frente em Romanos, então, que eu peque ainda mais para que a graça de Deus abunde ainda mais. Porque gente, aí o apóstolo Paulo, ele argumentando contra um oponente imaginário, ele já prevê essa resposta, porque essa resposta é muito dos jovens. Né? Não, se o meu pecado exalta a glória de Deus, galera, está liberado. Porque quanto mais pecado, mais glória para Deus. Isso gente, vocês não conhecem os jovens. É mais ou menos essa pegada. Então, aí a gente vê que ações, Jesus está falando muito mais do que da condição do coração, como o apóstolo Paulo aqui em capítulo 1, está falando muito mais da condição do coração do que propriamente da ação. Porque você pode fazer todas as ações, eu não faço isso, eu não faço aquilo, porque lembra que ele está falando para religiosos, ele está falando para judeus que obedecem à Torá. Aí você não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E aí o cara, não, beleza, tô tranquilo. O que o jovem rico fala para Jesus, quando ele chega para conversar com Jesus? Jesus, o que eu tenho que fazer para entrar no reino dos céus? Você conhece os mandamentos. Não matarás, não furtarás, obedecer ao pai e sua mãe, etc, etc, etc. E aí ele fala o que para Jesus? Jesus, tudo isso tenho obedecido desde que sou moço. E aí Jesus, conhecendo ele, coloca o dedo bem na ferida e vira. Você tem? Vai e vende tudo que você tem e dá para os pobres. Porque é isso que ele está clamando ali. Jesus, olha o que Jesus faz. Jesus ele está falando para ele, ama o próximo. Ele só deu o segundo mandamento, ama o próximo, que não matar, não roubar, não adulterar, e é amar o próximo. Aí ele fala assim, não, tudo isso eu tenho obedecido. Você tem obedecido? Tenho. Então vai e vende tudo que você tem e dá para os pobres. Jesus mostra para ele que ele nunca obedeceu, porque ele não ama os outros.
ele obedece por religiosidade. Então, Jesus, gente, a Bíblia está preocupada com a nossa condição, como nós obedecemos, a condição do nosso coração. Esse é o que Deus quer transformar. Porque a lei externa não transforma ninguém. Você pode obedecer à lei externa e ser um religioso, um fariseu, que vai o quê? Acusar os outros. Ah, o Eduardo, olha lá, o Eduardo não faz o que eu faço. O Eduardo, eu acho que ele nem podia ser diácono da igreja. Aí eu começo a olhar os outros de cima para baixo, começo a medir as pessoas. Por quê? Porque eu sou bom, porque eu sou justo. Então, está muito mais ligado a isso, a intenção interna do meu, como está a disposição do meu coração. Como que é o meu coração diante de Deus? Por que que eu obedeço a Deus? Para ganhar minha salvação? Para parecer bom para as pessoas? Para me parecer bom? Ou para, na minha cabeça, eu estou herdando a minha salvação porque eu estou fazendo por acontecer? A confiança está em mim. Esse é o problema disso. E aí, julgar os outros é acreditar que os outros são culpados diante de Deus e você não. É isso que os judeus estão fazendo aqui. Eles olham, não, é verdade, são tudo assim mesmo, pecadores. Mas nós judeus de nascimento, não pecadores, gentios, é que somos bons. Nós temos a lei, a Torá. Nós temos os profetas. Deus nos escolheu. Aí o apóstolo Paulo fala, e? Então eles começam a julgar os outros porque eles se acham melhores. E julgar é isso, é você olhar o outro de cima para baixo, é você se achar melhor do que o outro. Você achar que você está aqui essa noite porque você é melhor do que o outro. E aí a gente começa a fazer o quê? A se achar bom. E a minha salvação está na força do meu braço. Porque eu sou bom, eu pratico a lei, eu venho na igreja, eu obedeço a Bíblia. E aí, em segundo lugar, é se achar melhor e merecedor das bênçãos de Deus, porque você não é como os outros. E se eu não sou como os outros, se eu obedeço a Deus, logo, conclusão lógica, Deus tem que me abençoar. Eu não sou como eles, eu não sou como a Pamela. Então Deus tem que me abençoar. Porque eu obedeço muito mais do que ela. E aí você começa a se comparar com os outros. Contudo, gente, só tem uma base de comparação na Bíblia. Só tem um que nós nos comparamos na Bíblia. E é Cristo. Aí você vê que a figura muda. Quem é você perto de Cristo? Se Ele é a base de comparação, se Ele é o nosso modelo, e aí? Quem é você perto de Cristo? Então, as nossas ações demonstram se realmente o perdão e o amor de Deus nos transformaram ou não. Porque é isso aqui que ele está falando no versículo 4 e 5, quando ele diz, ou será que vocês desprezam a riqueza da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Do que ele está falando? Lembra de uma outra passagem, uma outra parábola de Jesus? Eu preguei essa passagem também, do servo impiedoso. Vocês conhecem, lembram do servo impiedoso? Tem um servo que ele deve muito dinheiro. Aliás, lembra que aquela palavra servo ali, ele provavelmente era o quê? Um rei, um governador, alguém que tinha muito poder, porque a quantidade de dinheiro que ele devia para o seu senhor era o tributo de um rei para o imperador. Então o seu senhor, ele perdoa a sua dívida, e ele manda ele embora. Vocês lembram dessa passagem? E aí ele encontra, no caminho, ele encontra um servo dele, que deve quase nada para ele. Que não deve quase nada para ele. E aí ele faz o quê com o servo? Ele não perdoa o seu conservo. Ele bate no seu conservo, ele quer receber aquilo. E aí o seu senhor fica sabendo disso. E aí ele manda trazer de volta e manda aquele homem que ele perdoou para o quê? Para a cadeia, para ser torturado. Aí a gente vê, mas tá bom, ele perdoou ou ele não perdoou? A salvação, ela é por obras ou não é por obras? Porque aqui está parecendo que é por obras, porque ele perdoou, mas depois ele voltou atrás e mandou o cara para a cadeia.
para ser torturado? E se a gente não entende aquela parábola, a gente fica com essa sensação de que parece que não é por obras isso aqui. E do que Jesus está falando naquela parábola? A mesma coisa que o apóstolo Paulo está falando aqui. Que as ações de que aquele servo teve com o seu conservo demonstraram que, na verdade, o amor do seu Senhor nunca transformou a vida dele. O amor que ele recebeu, o perdão que ele recebeu nunca transformou, nunca entrou no coração. Isso então mostrava que de fato ele não estava arrependido do que ele fez e que possivelmente todo o dinheiro que ele pegou foi roubado. Ele desviou, ele era desonesto e ele não estava arrependido do que ele fez. Então as suas ações com os seus conservos demonstravam que ele nunca foi perdoado, que ele nunca recebeu perdão, que o perdão nunca transformou a vida dele e que provavelmente tudo que ele fez foi ele foi ladrão, ele foi corrupto na sua administração. É por isso que ele vai para a cadeia. Não é porque Deus, não é porque o seu Senhor não o perdoou. E aqui é a mesma coisa. A lei tinha que ter dado para o judeu o quê? Um coração quebrantado, de entender, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu sou fruto da graça de Deus. Deus me escolheu, e eu estou aqui para representar Deus, eu estou aqui para falar do amor de Deus, eu estou aqui para alcançar, eu estou aqui, mas eu não sou melhor do que ninguém. O que a lei fez com eles? Não, eu sou melhor, está vendo? Esses aí que não prestam. É a mesma coisa, é disso que o apóstolo Paulo está falando. É a mesma linguagem de Jesus aqui. Vocês não perdoaram. Então, essa relação entre obediência, boas obras, porque parece, a gente lê aqui, mas se você não faz boas obras, então Deus vai te castigar. Então Deus ele vai te punir. Então Deus, você está acumulando ira para o dia da ira, porque você não está fazendo boas obras. E não é disso que ele está falando. Ele está falando do quê? Da intenção do coração. Não são as boas obras que nos justificam, mas as boas obras mostram a realidade da nossa justificação. Não são as boas obras que nos justificam, que nos justificam diante de Deus, que nos levam para o céu. Nós não somos salvos por obras, mas as obras testificam que aquilo que Deus fez no nosso coração transformou. Aquilo que Deus fez, a justiça dele, o perdão dele transformou a minha vida. E então eu vou viver fazendo boas obras. Você entende a diferença? Não são os frutos da árvore que mantém a árvore com vida, mas os frutos mostram que a árvore realmente está com vida. Então, crente sem boa obra, gente, ele está morto. Aliás, ele nunca nasceu de novo. Nós fomos chamados para as boas obras, como o capítulo 1 diz. Então, como que será o julgamento de Deus? Aí a gente vê Paulo afirmando, a gente vai ver toda a carta, e toda a carta, a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso é Efésios, na verdade. Mas durante toda a carta nós vamos ver que o apóstolo Paulo vai toda hora falar, é graça, é graça, é graça, é graça, é graça. É graça, mas essa graça é uma graça transformadora, ela vai transformar você, e você não vai ser mais o mesmo. Não é uma graça que vem e você continua do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas. Contudo, a gente chega no versículo 6, e aí a gente vê o que a gente vê aqui nesse versículo 6? Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Se você abrir no versículo 12, diz assim, versículo 12: todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. Todo aquele que pecar sob a lei será julgado. Aí a gente não entende esse negócio, mas é pela obra que é julgado, é pela obra que é salvo. Porque se você entender o texto do que a gente leu aí aqueles que buscam glória, aqueles que buscam honra, imortalidade, ou seja, em outras palavras, aqueles que fazem alguma coisa, esses sim vão ser justificados. Como assim, apóstolo Paulo? Você acabou de falar no versículo 16, lá 17, que a justiça de Deus é
pela fé. Nós recebemos por fé. E agora aqui está parecendo que isso aqui é lei, é obra. Você incluiu a lei dos judeus no meio da sua fala. Aqui, do que você está falando? E aí o apóstolo Paulo está respondendo, ele está imaginando, mais uma vez, a pessoa que está dialogando e questionando o que ele está dizendo. Porque o que pode acontecer tá bom, apóstolo Paulo, e aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Deus? Porque se você nunca escutou isso, gente, isso é titular. Eu sempre escuto isso. Tá bom, mas e o índio? Eu queria conhecer esse índio, porque eu queria lá evangelizar o índio. Porque todo mundo fala desse índio. Mas e o índio lá naquela tribo? Que não conhece a Deus. Aí, o apóstolo Paulo ele vai falar, salvação é graça. Mas todo mundo vai ser julgado por obras. Todo mundo. E aí eu gosto o Francis Schaeffer, é um teólogo americano, que ele tem uma ilustração para falar disso aqui, e ele fala que todos nós temos um gravador no nosso pescoço. Todos nós temos esse gravador. E esse gravador, ele só vai gravar na hora que você falar, você dá o padrão como que uma outra pessoa deveria fazer ou viver. Ele só vai gravar, ele só vai deixar gravado todas as vezes que você determinou um padrão de vida para outras pessoas. Aí no dia do julgamento, aí a pessoa, mas eu não acredito em Deus, eu não posso ser julgado. Aí você vai aparecer lá na presença de Deus. Não é que você existe mesmo? E aí, mas não, beleza, você existe, agora eu estou aqui, entendi que eu acredito, mas você não pode me julgar. Por quê? Porque eu não recebi a sua palavra, porque eu nem acreditava que você existia. Aí Deus, tá bom. Eu não vou te julgar pela revelação da minha palavra. Eu não vou te julgar por aquilo que você não recebeu. Eu vou te julgar apenas pela sua própria moral. Eu vou te julgar apenas pelo seu próprio código moral. Todas as vezes que você disse que alguém deveria viver de uma certa maneira, eu só vou julgar pelo seu próprio código moral. E aí pega o seu gravadorzinho, e dá o play. Quem é capaz de se submeter ou de viver no seu próprio código moral? Porque nós somos o quê? Como diz o apóstolo Paulo no versículo 1, nós somos iguaizinhos aos gentios aqui. Nós fazemos todas as coisas. Nós sempre falamos, aquela pessoa devia fazer tal coisa, mas nós não vivemos dessa maneira. Nós somos mestres em saber como que a pessoa devia viver, mas nós mesmos não vivemos. É aquela famosa frase, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Todo mundo conhece essa frase. Por quê? Porque isso é muito nosso. Nós somos assim. Então, no dia do julgamento, se Deus nos julgar apenas pelas nossas próprias convicções de como os outros tinham que ter vivido, nós não seremos absolvidos nem no nosso próprio padrão. É disso que ele está falando aqui. Nós nunca seremos absolvidos nem no nosso próprio padrão. Sim, Deus ele não vai julgar. O índio lá que nunca ouviu, ele não vai ser julgado pela Bíblia. Por quê? Porque ele não conhece a Bíblia. Mas como disse o capítulo 1, toda a criação revela a glória de Deus. E eles suprimiram a verdade pela injustiça. E adoraram a coisas criadas em vez do seu Criador, que é bendito para todo sempre. Amém. Então é disso aqui que ele está falando. Então, essa é a maneira com que Deus julga. Quando nós nos apoiamos a qualquer outra coisa que não seja a justiça de Deus ou de Jesus para a nossa salvação, nós rejeitamos o Evangelho. Então, a acusação contra eles aqui é: vocês se apoiam na lei, se vocês se acham melhores do que eles, por quê? Porque vocês têm a lei, mas vocês não obedecem à lei, vocês acham que eles têm que viver de uma certa maneira, mas nem vocês se submetem à lei, nem vocês obedecem à lei que vocês acham que é boa. E vocês querem que eles obedeçam. Não é essa discussão do apóstolo Paulo em Gálatas? Vocês querem colocar sobre os gentios um fardo que nem vocês carregaram. É isso que ele está falando. E aí, então, esse é querer. O que é isso? É eu querer me apoiar em qualquer outra coisa que não seja na justiça de Cristo. É eu querer me apoiar em qualquer outra coisa. E se eu quero me apoiar em qualquer outra coisa que não é a justiça de Cristo,
Qual que é o meu destino? Inferno. É inferno. Não tem o que você possa fazer, porque nós não suportamos o padrão de Deus. Nós não suportamos. Então o religioso, ele acha que a sua bondade e obediência são a base da sua salvação. E ele é que merece glória. Porque se a minha bondade e o meu merecimento é a minha salvação, se eu vou para o céu porque eu obedeci a Deus, gente, aonde está a glória desse trabalho? Em mim. Eu que mereço aplauso. Eu posso chegar no céu e dizer o quê? Tá vendo, Deus? Como eu sou bom. Olha como que eu sou obediente. Eu estou aqui porque eu mereço. Eu fiz por merecer. Se esse é o caso, gente, para que serve Cristo? Se houvesse alguma coisa que nós pudéssemos fazer para sermos salvos, para que serve Cristo? Para nada. Para nada. Consequentemente, porque ele se acha bom, porque ele se acha merecedor da sua salvação, porque ele acha que Deus o deve salvação, porque em outras palavras, salvação por obras, gente, é isso. Fazer de Deus o seu devedor. É você fazer boas obras para obrigar a Deus a te levar para o céu. Isso é salvação por obras. E aí, se as boas obras, é eu que sou bom, é eu que mereço o aplauso, como que eu vou olhar o meu irmão? Que eu acho que é um perdido, que eu acho que é um pecador. Como que eu vou olhar para ele? Isso aqui? Eu vou olhar ele de baixo para cima. Eu sou melhor do que você. Você não merece. Mas o que diz o apóstolo Paulo? Que ninguém vai se orgulhar. Por quê? Porque é graça. Não é por obras, para que ninguém se glorie. É graça. É por isso, gente, que quando a gente chegar no céu, vai estar todo mundo, sabe, cachorro caiu da mudança? Sabe, perdido, Senhor, tô aqui. Mas a gente reconhece que a gente está ali por graça. E não vai ter lá no céu, não, o João era bom, mas o João, pensa no homem bom. Não tem homem bom. Tem um Deus misericordioso e amoroso. Tem um Deus forte. Tem um Jesus que veio para morrer por pecadores como nós. Os piores dos pecadores. Então, aí ele vai começar no versículo, a partir do versículo, volta aí comigo no versículo 13. 13. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes são declarados justos. Mais uma vez, não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Aí, eu fiz questão, gente, de colocar isso aí por causa disso. Não adianta você ter uma Bíblia na sua casa, aberto no Salmo 91. Não adianta você vir aqui na igreja me escutar pregar todo domingo. Não adianta. Uma pergunta que eu sempre faço com os jovens é essa. Sempre converso com eles sobre isso. Eu pergunto para eles, a Bíblia diz que aqueles que me amam obedecem aos meus mandamentos. Aí eu pergunto para eles, vocês amam a Deus? Nós amamos. Legal. Vocês obedecem a Deus? Nós obedecemos. Vocês conhecem a palavra de Deus? Cri, cri, cri. Aí eu pergunto para eles, mas espera aí. Vocês dizem que vocês amam a Deus, que vocês obedecem a Deus, mas vocês não conhecem a palavra de Deus? Como que funciona isso? Aqueles que me amam obedecem aos meus mandamentos. Como que você obedece aquilo que você não conhece? Que Deus é esse que você está obedecendo? Então, gente, a gente começa a ver que ler Bíblia, estudar a Bíblia não é uma questão de escolha para o crente. É uma questão, em primeiro lugar, de necessidade, porque nós precisamos disso aqui para viver. Porque eu não sei como uma pessoa consegue viver essa vida sem isso aqui. Em primeiro lugar, isso. Mas em segundo lugar, como eu vou obedecer a Deus, conhecer a Deus, se eu não conheço a palavra dele?
Não tem lógica, tem como você conciliar essas duas coisas? Amar a Deus, conhecer a Deus sem conhecer a palavra dele? É possível isso? Contudo, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Você pode vir conhecer e estudar tudo isso aqui. Se você não obedece à lei, ela não vale nada. Se você não obedece à palavra de Deus, ela não vale nada. Ela não é autoridade na sua vida. Você pode estar o tanto que você quiser, mas se você não obedece, não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Então é isso que exatamente que é o argumento dele. Ah, você acredita que a lei é boa? Ah, você crê mesmo que ela é instrução para a sua vida? Mas não são os ouvintes que vão herdar, são aqueles que praticam a lei. E aí ele continua. Dizendo assim no versículo 14. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que a lei ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunha, tanto a sua consciência e os seus pensamentos, ora os acusando e ora os defendendo. Então, o que ele está falando aqui é isso. Os gentios que não conhecem. Aí ele volta agora para... Lembra da congregação. Ah, vocês estão acusando ele, falando isso, que eles não são. E que vocês são. Que eles merecem o inferno, que vocês merecem a vida. Mas não são aqueles que ouvem a lei, é que são justificados ou justos diante de Deus, mas aqueles que praticam a lei. Então, quando eles, sendo gentios, que não têm a lei revelada que vocês têm, obedecem à lei, e a lei está escrita no coração deles, não são eles justificados diante de Deus, e não vocês? Porque eles praticam a lei. Porque a lei está interna no coração deles. Então, não são aqueles que ouvem, mas aqueles que praticam. É que são filhos de Deus. Ah, mas como que? Então é por obras de novo. Então quem pratica vai para o céu, aquele que não pratica não vai. Então isso aqui de novo é por obras. Não. Porque é esses que praticam, a lei foi escrita onde? No seu coração. Quem pode escrever a lei dentro do seu coração, senão o Espírito Santo? Não é a promessa de Ezequiel? Não é a promessa de Jeremias? Eu aspergirei água limpa sobre vocês, e vocês ficarão limpos. Tirarei o coração de pedra e darei a vocês um coração de carne. E ninguém mais precisará ensiná-los, porque todos conhecerão os meus mandamentos e obedecerão ao Senhor. Aqui é graça. E para obedecer o Senhor é graça. Aí essa obra que nós estamos falando desde o começo, a obra de santificação foi feita, a obra de transformação foi feita, a salvação foi feita. Nós só podemos obedecer a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. Porque Jesus nos comprou na cruz. E agora nós temos a capacidade de poder obedecer ao Senhor. Amém? Vamos cantar mais uma música, queria orar com você. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor venha nos ajudar a não sermos ouvintes da lei, mas sermos praticantes, ó Pai, da tua palavra. E que as pessoas, ó Deus, que nos encontrarem, possam mesmo, Senhor, ver em nós Cristo. Que o seu nome seja glorificado por causa da nossa vida e não blasfemado, Senhor. Que o Senhor venha nos ajudar a dar bom testemunho do Senhor no meio das nações aonde o Senhor tem nos enviado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.